Lucas capítulo 18, versos de 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O que nós podemos aprender com um cego, que a Bíblia nos diz que o nome dele era Bartimeu. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. O que esse cego pode nos ensinar? Ora, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Porque tantas vezes você pode ver que há uma comoção em ajudar pessoas que estão mais longe, terras que estão mais longe, povoados isolados, e talvez você diga, mas aqui no Rio de Janeiro tem tantas pessoas passando necessidade, tem tantas pessoas com péssimas condições, existe uma coisa chamada interesse. Existe uma coisa chamada falta de interesse. Pessoas que estão afastadas de grandes centros, como nós acabamos de ouvir o testemunho hoje de manhã, da filha de um missionário cuja família mora lá em Riachão de... qual o nome? Riachão de Jacuípe. Riachão de Jacuípe é um distrito que não tem médico. Você tem um posto de enfermagem. Não se compara ajudar pessoas que estão em um local onde, coitado dos enfermeiros, tem que fazer o papel de médico, papel de pastor, papel de administrador, papel de tudo naquela cidade, não se compara com o nosso caso aqui, onde o indivíduo, se ele for na PUC, ele consegue atendimento em várias áreas de graça. Onde, dependendo do local onde você mora, o agente de saúde vai na sua casa. Onde até mesmo o indivíduo pode se cadastrar e pode ganhar até uma casa própria. São coisas completamente distintas. A palavra do Senhor diz que esse homem, quando ouviu o barulho da multidão que passava, ele perguntou o que era aquilo. Muitas vezes nós somos cercados, se é que nós também não somos assim. Às vezes nós não temos interesse nenhum. Interesse de nada. O que é que você tem, fulano? Então, o médico está na dúvida. E você já pesquisou? Não. Já pediu uma segunda opinião? Não. Terceira opinião? Não. Você quer a recomendação de um profissional? Não. O que você quer? Nada, eu só estou falando aqui, estou desabafando. Zero de interesse. Você vai nos locais mais afastados, você encontra obreiros que, quando você pergunta, tem boletim? O indivíduo pergunta, o quê? Boletim aqui na igreja? Não, o que é isso? O informativo, um programa? Sim. Não, nós não temos condições de rodar um programa. Mas você tem algum antigo aí? Temos, sim, senhor. Aí mostra um programa antigo, você diz, olha, está tudo aqui. Trabalho minucioso.
Você vai em outros locais, o indivíduo ele pede oferta para comprar uma impressora. Por quê? Porque ele quer produzir material o tempo todo e entregar para cada um em mãos. Mas nós muitas vezes confundimos necessidade de ajuda, quando na verdade deve haver o mínimo de uma coisa chamada o quê? Interesse. Por exemplo, se nessa noite alguém passasse por você e perguntasse o que você quer, você saberia dizer efetivamente o que você precisa? Ou você ia se resumir a 20 mil reais já me ajuda? Qual seria o seu tema de interesse nessa noite? Esse indivíduo, ouvindo a multidão, ele tem o interesse de querer saber o que é aquilo, porque vai que é a ajuda que eu preciso. É aquele indivíduo que era como o Romário quando jogava, que ficava sempre na área, porque vai que a bola respinga aqui. Mas muitas vezes você está cercado de pessoas que não têm o menor interesse sobre qualquer tipo de assunto. A palavra do Senhor ainda diz: esse cego é um cego que, em tese, não teve nenhum conhecimento acadêmico formal, mas era um indivíduo que, da sua natureza, era dotado de interesse. Ele ouve, a multidão está em festa, a multidão está rindo, a multidão está cantando, as pessoas estão chorando de alegria, ele está ouvindo alguém dizendo, glória a Deus, alguém dizendo, fui curado. E ele começa a perguntar, o que é isso? Interesse. A palavra do Senhor ainda diz, anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Compaixão? Sinta em você o que eu estou sentindo aqui. Que eu ache diante do Senhor, que eu seja visto por você como alguém que necessita e que merece por ti ser ajudado. O indivíduo não apenas tem interesse, mas ele tem consciência do seu estado em relação a quem ele pede. E ele sabe que aquele que ele pede é alguém que pode ajudá-lo, mas ele coloca como ingrediente da ajuda não a obrigação. Ele coloca o quê? Compaixão. Meu amigo, às vezes você vai ajudar as pessoas, parece que a sua obrigação é de ajudar. Parece que se você não cumprir ou não oferecer nenhum tipo de ajuda, você é o insensível. Já aconteceu isso com você? De você entender que necessitava ter alguma ajuda ali, mas a forma como a ajuda lhe é pedida, a impressão que dá, é que você é obrigado a ajudar. E as pessoas dizem tudo. Ora, quer dizer, isso não dizem para mim, mas uma pessoa que gasta tanto nesse cabelo tem a obrigação de ajudar o outro. Uma pessoa que tem essa casa tem a obrigação de ajudar o outro. Esse cego, ele ouve que quem está passando é Jesus o Nazareno. Ele não vai cobrar dívida histórica nenhuma. A cidade de Nazaré nos deve. Ele não vai cobrar de Jesus dívida histórica, religiosa nenhuma. O Messias nos deve. Ele não vai cobrar de Jesus o Nazareno dívida histórica no sentido de perfeição corporal nenhuma. Se o Senhor nos criou perfeitos e eu nasci defeituoso, o Senhor me deve. Como que ele se dirige a Jesus de Nazaré? Jesus, filho de Davi, tem compaixão, me ache como alguém digno de ser por ti ajudado. Sabe o que é isso? Consciência de quem se é e consciência de quem o outro é. Porque muitas vezes nós até queremos ajuda, mas nós não temos consciência de quem o outro é. Nós não temos consciência de quem nós somos.
como se alguém cobrasse ajuda a outrem porque o outro lhe deve. Como se fosse uma obrigação ser ajudado naquilo que é pedido. A palavra do Senhor ainda diz: este homem tem interesse, esse homem tem consciência de quem é e consciência daquele que é aquele que ele pede ajuda. Mas o que acontece? Mas os que iam na frente o repreendiam para que se calar. Está atrapalhando, amigo. É tão raro o homem passar por aqui. Quando o homem está passando, a gente tenta apresentar a cidade direitinho, você fica interrompendo o cortejo, fica falando besteira. Se conforma com o que você é, rapaz. Você não nasceu cego? Você é cego. Você não nasceu analfabeto? Você é analfabeto. Você não nasceu burro? Você é burro. Você não nasceu feio? Você é feio. Você não nasceu doente? Você é doente. Conforme-se com o que você é. Seu pai não lhe chamava de burro, ele aceitou, você é burro, se conforme. Sua mãe não lhe chamava de feio ou de feia? Ela acertou, você é feio, se conforme. Mas não atrapalha, o cortejo está passando. Mas o que o cego fez? Porém, cada vez gritava mais, as pessoas diziam: shh, shh, ô amigo, barulho, rapaz. Tenha reverência para com Deus, ô amigo. Mas ele não queria saber. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, olha por mim. Filho de Davi, eu estou aqui. Sabe o que é isso? Perseverança, meu amigo. Há pessoas que elas têm interesse. Há pessoas que elas têm consciência do que elas são e do outro que pode ajudar. Mas elas não têm o quê? Perseverança. Se você disser uma vez: olha, volta esse assunto daqui a um mês, volta daqui a 2 meses, vamos ver isso daqui a 6 meses, o indivíduo toma isso como uma negativa para a alma. Nós vimos hoje de manhã, nesse estudo que tem sido feito sobre essa geração dos adultos, das pessoas que se tornaram adultas a partir do ano de 2010, que é uma geração marcada pela total intolerância à palavra não, e já são adultos, mas não são apenas os novos adultos, você tem velho adulto também que não aceita não de jeito nenhum. Mas a total falta de perseverança. O indivíduo recebe um não, ele acha o quê? Acabou para mim. Acabou. Ganhei um não. Total falta de perseverança, total falta de brio, total falta de gana. Camarada não tem fome e sede de justiça. É o indivíduo que, se recebe um não a primeira, a segunda, a terceira, a 15ª vez, o que ele faz? Não vai mais. Não busca mais. Por quê? Porque disseram não. Você se vê, muitas vezes, vivendo isto? Se alguém diz para você não 10 vezes, já foi o suficiente? Ou você é daqueles que diz: não, não hoje, mas eu vou viver até meus 90 anos, só se Deus permitir. Daqui até 90 anos, mas eu consigo. Vou contar aqui uma história para vocês. Reverendo Guilhermino Cunha, quando chegou lá na Igreja do Rio, assim que ele chegou, não sei quem conhecia aquela rua Silva Jardim. Quem conhece a Praça Tiradentes? Praça Tiradentes. Ela, obviamente, há 20, 30 anos atrás, não era como ela é hoje. Aquela meiuca ali do Hotel Ibis, aquela rua Silva Jardim que passa em frente à Igreja do Rio, aquilo não era nada assim. Você tinha uma rua passando ali, mas o que você tinha ali era uma calçada na igreja, e essa calçada, você de frente para a igreja, do seu lado esquerdo, você tinha uma concentração, não de pessoas de rua, mas essa era uma calçada que era usada como banheiro. Então você tinha o mau cheiro daquela calçada sendo banheiro,
também por moradores de rua, mas eles não dormiam ali, não moravam ali, aliás, aquilo ali era só banheiro público, mas ao mesmo tempo tinha uma planta que nascia em uma árvore, aliás, a fruta de uma árvore, se lembra, Haroldo, da fruta dessa árvore que era ali na igreja do Rio, em frente? Parecia até um coco, aí tinha aquele negócio, aí tinha umas flores, a flor era bonita, você lembra disso? Era tipo um coco, assim, só que todo liso. Mas aquilo, quando aquelas flores abriam e aquela fruta caía no chão, mas era um mau cheiro impressionante. E como é que resolve isso? Aí, reverendo, começo de 80, chegou lá, documenta a prefeitura, pedindo o quê? Para poder colocar grama naquela área toda ali, fazer um jardinzinho, um parquinho. Resposta: 84, documenta a prefeitura. Resposta: 87, cada vez que trocava o governo, o reverendo protocolava um pedido. Todo mundo que passava ali, não, vote em mim que eu vou ajudar, reverendo, já dava o pedido em mãos. Você vai hoje, tem grama, tem um parquinho. Mais de 20 anos pedindo, mas o homem não desistiu. Você não pode desistir. Até porque quem te diz não hoje, quem garante que estará lá para dizer não depois? E quem sabe esse não, na verdade, foi um sim. Só você ter paciência. Só esperar. Mas nós somos muito ansiosos. Nós queremos tudo para ontem. E dentro desse contexto das gerações que nós somos hoje, tanto idosos quanto novos, todo não parece que é uma afronta à pessoa. Parece que quando o indivíduo nos diz não, ele diz não ao indivíduo, pessoa física. Ele diz não a um chefe de família. Ele diz não a alguém que ama a natureza, ama o verde. Ama a humanidade, não adota uma criança. Trata animal como se fosse gente, mas ama a humanidade. É um defensor ferrenho da humanidade. Só não bota um humano dentro de casa, mas ama a humanidade. E aí, quando recebe um não, meu amigo, é um tapa assim da eternidade. E aí, quando mistura a religião, bota Deus no meio, bota diabo no meio, bota Espírito Santo no meio, bota pecado no meio, bota demônio no meio, aí, meu amigo, é um salseiro. Esse não foi Deus para me provar, foi o diabo para me tentar, foi um demônio para me esbofetear, foi o pecado para me desmoralizar. Paranoia, meu amigo. Paranoia. Todo mundo olha para o cego e diz: meu amigo, você nasceu cego, meu amigo. Por favor, você tem que respeitar o direito de quem nasceu bem. Fica cego mesmo, rapaz. Mas o que ele diz? Quem está passando aí, meus amigos, é o filho de Davi. Quem está passando aí é o mais valente. Quem está passando aí é o leão da tribo de Judá. Quem está passando aí é Deus em forma de carne e osso. Se eu perder essa oportunidade, talvez eu não tenha nunca mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Perseverança. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, olha a pergunta de Jesus, meu amigo. O homem é o quê? E ele estava fazendo o quê nessa hora? Pedindo esmola. Estava vestido de Yves Saint Laurent? Estava de Lacoste? Ralph Lauren? Da minha marca preferida, finada, saudosa, Company? Não estava. O homem era cego, era mendigo, pedindo esmola. Aí vem Deus. Deus é onisciente, não é isso? Ele vê tudo, não é isso? Ele sabe tudo, não é isso?
Ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, perfeito. E aí ele olha o cego, e está lá o homem cego, com roupa de mendigo, com um monte de coisa que ganhou na mão, na bolsa, atravessado com ele. E qual é a pergunta de Jesus? Qual é a pergunta de Jesus? Leia aí, por favor. Verso 41, o que está escrito? Isso é pergunta que se faça para um cego que é mendigo? Você perguntaria isso? Um cego mendigo quer conversar com você, você perguntaria? O que você quer que eu te faça? Se Jesus é a tua pedra de esquina, se Jesus é a tua chave hermenêutica, se Jesus é a sua referência de compreensão da realidade, você tem que fazer igual Jesus. Pois não, meu amigo, o que eu posso fazer por você? O que você quer? Estou aqui. O que desejas? Por quê? Porque já teve vezes de Jesus encontrar com um homem coxo, que esperava um tanque se agitar para ele poder mergulhar para ver se era curado, e Jesus perguntar: pois não, meu amigo, o que queres que eu te faça? E qual foi a resposta do homem que era coxo? Eu queria que o senhor desse uma chamada aí no pessoal, porque toda vez que o anjo desce para agitar a água, outro vai e se joga na minha frente, entendeu? A gente tem que ter ordem na fila, é o mínimo que se pode fazer, até porque eu estou aqui há 38 anos. O homem diante de Deus está reclamando de ordem na fila. E Deus está ali: pois não, meu amigo, o que queres que eu te faça? E o tema era o quê? Falta de respeito à senha. 38 anos de casa, 38 anos de pedinte. E vem outro e mergulha toda hora. Não é assim não, Deus, bota a ordem aqui. Já aconteceu de você querer ajudar alguém, mas a ajuda que você ofereceu foi completamente contrária ao que a pessoa ia pedir? Isso acontece muito. Como pastor, isso acontece toda semana. Pessoa chega às vezes nesse portão durante a semana, aqui na igreja, quero falar com o pastor, tem pastor aí, quero falar com o pastor. Pois não, meu amigo? Pastor se encontra? Pode falar, meu amigo. Que se eu ver o pastor, eu vou dar na cara dele. É mesmo, meu amigo? O que ele fez para você, meu amigo? Nenhum pastor presta. Faz isso não, rapaz, é verdade? Nenhum pastor presta. Poxa, foto no elevador lá, grandona. Eu no meio de um monte de criança. Um indivíduo falando comigo, mas nenhum pastor presta. E você quer falar com ele? Quero! Então vamos entrar, meu amigo. Entra aqui, por favor, vamos sentar aqui. Mas conta aí. Esquece o pastor. O que a igreja pode fazer por você? Aí o indivíduo vai, melhora, toma água, toma banho, ganha roupa, ganha passagem. Aí na hora de ir embora é que ele... Desculpa, o senhor que é o pastor? Sou, meu amigo. Ô pastor, o senhor vai me desculpar, não era nada a ver com o senhor não, pô, estou vendo até que o senhor é uma pessoa gente boa, poxa, é um chapa aí muito bacana, é que a gente fica tão bombardeado. Eu sei, meu amigo, nunca me viu. Mas se você não perguntar o que a pessoa quer, você pode dar além do que a pessoa pede. E o problema não é dar a menos, o problema é dar a mais. Porque determinadas coisas a mais se transformam em uma bomba na vida de uma pessoa. Quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas não reclamam de falta de dinheiro? Quantas? Não são várias? E quem ganha na loto? Consegue ser feliz? Quem ganha do nada? Milhões! Isso resolveu a vida da pessoa? Ou o que nós vemos aí em tantos documentários, em tantos programas sensacionalistas é o quê? Fulano ganhou milhões. E agora? Perdeu milhões. Sobrevive de favor. E alguns ainda acreditam o quê? Eu sei que se eu jogar de novo, eu vou ganhar de novo. O problema não é o que você faz a menos. O problema é o excesso de ajuda que hoje recebe o nome de bondadismo.
Tinha uma diferença na época, não sei hoje, entre Lions e Rotary. Pelo menos lá em Paulo Afonso, interior da Bahia, era assim. Não sei nos dias de hoje. Mas, quando uma pessoa tinha um problema, por exemplo, de energia, ela dizia que a conta veio muito alta para aquilo que ela consumia de energia elétrica. Se ela fosse no Lions Club, eles faziam uma votação para entregar o dinheiro daquela conta e já ter o dinheiro da conta do mês que vem. Se ela entregasse no Rotary Club, um companheiro rotário ia até a Coelba solicitar um estudo do medidor da casa daquela pessoa, porque poderia ser que o medidor estivesse adulterado, com problemas. E em havendo necessidade, o medidor seria consertado, e aí sim, aquele clube ajudaria a pagar aquela conta estapafúrdia, enquanto aquela conta não fosse descontada na próxima. Mas se fosse constatado que aquela conta, aquele medidor, estava tudo bem, aquilo realmente foi consumido, o problema é de quem? Da pessoa. Uns ensinam a pescar, e outros? Não dá peixe, não. Não dá peixe. Compra o fogão, compra o botijão, compra arroz, compra feijão, e ainda diz, se precisar, só pedir. Excesso de bondade faz o indivíduo achar que todos têm o quê? A obrigação de ajudá-lo. A palavra do Senhor continua, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Mas em outra tradução mais livre, interessante, mais correto seria, Senhor, eu quero ver-te. O que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero te ver. Quero ver árvore, quero ver mulher, quero ver criancinha, quero ver papagaio, não quero acompanhar o nascimento das tartarugas, não. Eu quero conhecer o Senhor. Se eu conhecer o Senhor, se eu te vir uma vez na vida, eu já estou tranquilo, já zerei a vida. Sabe o que é isso? É foco, meu amigo. Outra lição que esse homem nos ensina, foco. Lição que Jesus nos ensina, que queres que eu te faça? Deixe o outro expor-se, não faça além do que o outro pediu, porque tudo aquilo que é feito a mais só prejudica a pessoa que está precisando da ajuda. Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver, ou Senhor, que eu possa te ver. Senhor, eu quero ver-te. Foco. Hoje, se alguém perguntasse a você, como você pode ser mais feliz? Talvez você resumisse seu pedido a 50 mil reais. Talvez você resumisse para eu ficar bem, os 20 mil já ajeitava a minha vida, sabe? Já dava 3 cambalhotas, ficava legal. Talvez, se Jesus perguntasse para você hoje, o que quer que eu te faça? Talvez você respondesse como respondeu Salomão. Salomão, assim falou Deus para ele, o que você quer? Você é rei, eu tinha uma aliança com seu pai Davi, pede meu filho que eu te dou, o que você quer? E Salomão podendo pedir tudo para Deus, como ele criou nele o que recebeu da educação do seu pai, diferente dos outros filhos, todos receberam a mesma educação, mas Salomão criou essa educação dentro de si, por isso ele era dono do que recebeu, porque criou nele. O que ele pede para Deus? Olha, de tudo que o Senhor poderia me dar, eu quero sabedoria, para entender como são as relações humanas. E eu quero discernimento para entender quando eu devo aplicar as coisas às quais eu for percebendo como elas são. Eu quero sabedoria e eu quero discernimento. Salomão sabia, 50 mil não resolve o problema de ninguém. Apaga um problema para surgir outros. Salomão sabe, mulher não resolve o problema de ninguém. Homem não resolve o problema de ninguém.
Filho não resolve o problema de ninguém. Quem é que pode resolver meus problemas? Só eu resolvo meus problemas, se eu for sábio o suficiente para resolver meus problemas. O que eu preciso? Eu preciso de discernimento para conseguir compreender o que é problema e o que não é problema. Só isso que eu peço ao Senhor. Que queres que eu te faça? Não quero acompanhar nascimento de tartaruga, não quero ver a aurora boreal, só quero ver o Senhor. Se eu enxergar o Senhor, eu já zerei a vida. Jesus te pergunta hoje, o que é que você quer? Jesus te pergunta agora, o que queres que eu te faça? Só me dizer. O que é que você quer? O cego escolheu, eu só quero te ver. Se eu te vir, estou tranquilo. Tudo mais se chamará resto, e resto a gente trata como resto sendo. A palavra do Senhor diz, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. E meu amigo, vou te dizer mais, hein? A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguia-o glorificando a Deus. Mas que injustiça de Jesus. Vocês se lembram do endemoniado gadareno? Que foi liberto daquela legião de demônios? Qual foi a palavra do endemoniado gadareno depois de liberto? Ele olha para Jesus, o que ele diz? Vou te seguir, Senhor, para onde o Senhor for. Qual a resposta de Jesus? Vai para casa, meu filho. E por que que esse aqui torna a ver e segue Jesus glorificando a Deus? Por que que Jesus permite este? Por que que Jesus não manda este para casa? Ora, Jesus atende o pedido do cego. O que que o cego quer? O cego não quer vê-lo? Então vem me ver. Você quer me ver? Você vai me ver todo dia. Essa é a diferença entre o cego e nós. Nós não queremos ver Jesus. Nós queremos ver a atuação de Deus na nossa vida. Nós não queremos ver Jesus na caminhada. Nós queremos ver a mão de Deus resolvendo um monte de rolo que nós mesmos fazemos. E na nossa espiritualidade atribuímos a Deus como sendo prova, atribuindo a Satanás como sendo tentação. Que se conhecêssemos Tiago, capítulo 1, saberíamos que nem tentação pode ser. Porque Deus a ninguém tenta. Antes, pelo contrário, cada um é tentado segundo a sua própria relação com Satanás, não é isso? Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mas nós gostamos de dizer que o diabo tenta. Fazer o quê? Deus prova, no nosso imaginário o diabo tenta. Você quer ver Jesus? Ou você traveste seus anseios dizendo que quer ver a mão de Deus agindo na sua vida? Se eu vejo Jesus, meu amigo, o que é minha vida? Minha vida é a vida de alguém que está vendo Jesus. Acabou, não tem mais nada. Rolo é rolo, problema é problema, mas eu estou vendo Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vai me faltar nada. Não vai me faltar coisa boa, não vai me faltar coisa ruim, não vai me faltar saúde, mas às vezes também não vai me faltar doença. Deus é meu pastor, e sendo Deus o meu pastor, Ele me conduz na vida, Ele me pastoreia na vida, e esta vida é uma vida que, se for a vida como deve ser a vida, nada me falta. Nem o que é bom, nem às vezes aquilo que eu acho que é o quê? Ruim. Lições que nós aprendemos nesse cego. Primeiro, ouvindo o tropel da multidão, perguntou o que era aquilo. Interesse.
Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Consciência de quem é e consciência de quem é aquele que ele está pedindo. Mas as pessoas mandam ele se calar, mas ele repete: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perseverança. O que nós aprendemos com Jesus? Objetividade, não dar a mais, porque aquilo que é a mais pode machucar a pessoa. Simples. O que queres que eu te faça? Objetividade. Que nós aprendemos com o cego? Foco. Senhor, de toda a minha vida, cego, mendigo, pedindo esmola, todo sujo, só quero te ver. Se eu te ver, eu estou tranquilo. O que mais nós aprendemos? Imediatamente tornou a ver e seguia-o. Ele passou a ver Jesus, mas qual era a atitude do seu coração? Glorificando a Deus. Sabe o que é isso, queridos? Gratidão. O Senhor já olhou para mim, o Senhor se inclinou para mim, estou grato. A palavra do Senhor diz: a maior bênção que nós podemos ter, e nós temos, é a de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Estou grato. O resto é a luta do dia a dia. O resto a gente está bem, nós está mal. O resto é a existência. Mas a maior bênção você já obteve. O que você é? Não troque ser filho de Deus por nenhum prato de lentilhas. Porque como as pessoas e as coisas nos seduzem. Mas se você é filho de Deus, manda que seus amigos obedeçam você. Mas se você é filho de Deus, não seja tão dedicado à sua família. Mas se você é filho de Deus, essas são as tentações. Não caia nessas. Ser filho de Deus já é profundamente libertador para que isso seja usado como tentação na nossa vida. Amém, queridos?